A gente precisa ter uma atitude mais responsável da nossa vida em relação a gente, em relação às pessoas que a gente trabalha, em relação aos familiares, quem depende da gente, né? Não pode deixar a coisa acontecer. Então, no momento em que a gente se conscientiza disso, a gente se posiciona diferente e a gente também exige que as outras pessoas em volta da gente se posicionem diferente. Uma coisa que eu sempre me preocupo é com meus cantores, né? E eu percebo que os cantores não têm a menor preocupação com a vida financeira deles, com o futuro deles. Isso não é uma cultura entre os cantores. Eles vivem o aqui e agora, eles curtem o momento, curtem o show e eles se preocupam com o próximo CD, mas com a vida, o futuro deles, como é que vai acontecer o envelhecimento deles, como que eles vão se proteger e se algo acontecer com eles. E aí chegou nas minhas mãos uma reportagem falando que a Cláudia Raia tinha feito um seguro das pernas dela. E eu atendo tantas pessoas que fazem 30 shows por mês e eu falo assim, pelo amor de Deus, para uma semana, para um mês, você está com uma lesão na prega vocal e essas pessoas não têm como parar, muitas vezes. E aí veio isso na minha cabeça, gente, será que o cantor não poderia fazer um seguro da voz dele? Será que o cantor não poderia se preparar mais para esses momentos em que ele precise parar um pouco ou para o futuro deles? E aí eu chamei uma pessoa que é um grande amigo meu, o Thiago Melo. O Thiago Melo, ele é um consultor financeiro, ele é especialista em proteção patrimonial, ele é ex-presidente da MDRT e ele é especialista também em ativos securitários. Muita coisa, gente, é muita coisa. Então, o Thiago, eu acho que o Thiago é uma pessoa que me ajuda muito, inclusive assim na minha vida financeira, como é que eu posso investir, como é que eu posso me proteger no futuro, já que eu viajo muito. E eu falei, Thiago, vamos falar ter um papo para a gente poder ver o que a gente pode ajudar esses cantores de uma forma prática e objetiva, porque isso fica às vezes tão distante da gente. E aí eu resolvi trazer o Thiago aqui. Tudo bem, Thiago? Então vamos lá, vamos conversar com esse pessoal que não quer saber de nada, eles só querem saber de viajar e viver a vida, né? E a gente tem se preocupado tanto com tanta coisa que está acontecendo, Sim. né? O que você acha que um cantor poderia fazer? Você acha que isso é possível, a proteção da voz dele? Sim. Ele tem algum programa? Ele tem mecanismos para hoje, né, Janaína? Então, é aquilo que a gente sempre conversa já há bastante tempo. O cantor ele tem que entender, o artista ele tem que entender que ele é uma empresa. Ele é a máquina de gerar dinheiro dele. E se essa empresa parar de gerar receita, ele vai perder o combustível principal dele, que é saúde. E saúde cessa a geração de qualquer tipo de receita. E junto à estrutura dele, eu tenho várias famílias ou várias estruturas que dependem de uma única peça ou de um conjunto de um único cantor, né? Então isso é muito sério. E é imprescindível que ele pense numa estruturação financeira da vida dele. Ele tem uma carreira que pode ter uma carreira muito longeva, que a gente quer para todos sempre, mas pode ter uma carreira de tiro curto. E a maioria das carreiras são interrompidas e muitas das vezes quando são interrompidas, o cantor ou o artista ele não termina com os mesmos ganhos quando ele estava ali no auge da carreira dele. E aí ele tem um custo de vida muito alto, tem um gasto muito alto, mas a receita agora ela caiu. E isso gera um grau de endividamento. Essa mesma premissa ela acontece também para os atletas, né? Jogadores de futebol e assim por diante. E é importante ele entender que ele tem que proteger o que é mais importante dele, que é a própria pessoa, o seu instrumento principal, que é a voz. Então é necessário ter uma reserva financeira voltada para uma emergência. Por exemplo, você colocou aí, profissionais ficam 30 dias trabalhando de forma ininterrupta e precisam dar uma parada para poder fazer a recuperação. Isso é muito comum. Acontece demais. Eles não têm como parar. E muitos não param porque não tem essa reserva garantida. E aí ele fala, se eu parar, eu deixo de ganhar e perco o show, e perco o mercado e assim por diante. Então hoje existem estruturas no mercado, existem seguros no mercado que vão exatamente de encontro a isso que você falou. Por exemplo, você deu da Cláudia Raia como exemplo do seguro das pernas. Existe hoje apólices que elas vão exatamente garantir a proteção de membros ou partes únicas do corpo daquela estrutura do cantor ou do artista num acidente,
ou aquilo que ele não controla numa doença, tá? Uma perda de voz, por exemplo, eu encerro a carreira dele, né? Uma perda de voz de forma traumática, de forma acidental, uma mudez incurável, eu acabo com a carreira e aí? E não só a carreira dele, como se, por exemplo, ele tem uma banda, da banda inteira. Da banda inteira. Da banda inteira. Tudo que se repercute a partir da família dele e tudo. Exatamente. Quando eu tenho, das minhas especialidades é atender, né, esse tipo de mercado, né, são artistas, atletas, cantores, atores, né, então eu atendo bastante dentro do meu portfólio de cliente hoje. E o que eu monto para esse cliente é exatamente isso, uma estrutura securitária extremamente robusta, que se ele parar, ele tem dinheiro suficiente para afastar por um tempo, se recuperar, sem perder o padrão de vida e sem prejudicar as outras estruturas e conseguir voltar com a mesma tranquilidade financeira que antes e com até muito mais bem preparado numa situação dessa. Eu tenho que lembrar que eu tenho coisas de lesão de curta temporada, de médio período ou até para a vida inteira. Quando eu conheci o Thiago, né, eu falava assim, nossa, eu não quero mexer com isso não, estou mal conseguindo pagar minhas contas do mês, como é que eu vou me organizar, né? Como assim fazer um seguro para minha vida? Mas eu percebo que nós brasileiros não temos essa cultura, né? E isso precisa ser modificado, isso precisa ser mais estruturado. E mesmo que a gente comece de uma forma muito devagarzinha, muito pequenininha, isso tem que ser uma prioridade, porque realmente não dá pra gente viver esperando algumas coisas, né? E o que eu percebo é que são algumas etapas, assim, por exemplo, o cantor, ele precisa se organizar para ter, não só financeiramente, eu acho que ele tem possibilidades, né? Que eu vejo que os cantores, eles não pensam nisso, eles só pensam nisso quando tem um problema na mão, quando eles estão com realmente um problema vocal, ou quando acaba uma dupla, e aí eles têm que se resolver, como é que ele vai manter tudo isso, né? Ou quando alguém morre, enfim. Mas eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você fazer um seguro do seu aparelho fonador, né? Outra coisa é você fazer um seguro do seu aparelho fonador, um seguro em vida, né? Que te instrumentalize para você conseguir viver não tendo a voz durante um tempo. Outra coisa é o seguro de vida, caso você venha a falecer. E outra coisa é a sua organização financeira, né? São duas coisas diferentes, né? Você trabalha nesses dois lugares, não é isso? Exatamente, eu faço na verdade entrega, eu falo que eu sou igual um Waze financeiro do meu cliente. É verdade. Né? Todo mundo sabe aonde quer chegar, ou todo mundo pretende chegar a algum lugar. O problema é que por desconhecimento na área financeira, na área das organizações, a gente começa a errar bastante. Então meu objetivo é entregar meu cliente do ponto A até o ponto B, com rapidez, agilidade e segurança. E não é porque a pessoa tem ou não tem dinheiro. Não. Tem sucesso ou não tem sucesso. A gente está falando disso para todo mundo. Isso é para todo mundo, né? Hoje quase que 92% da população brasileira não tem nenhum tipo de reserva hoje. Isso é muito sério. E o cantor, a gente tem que entender, e eu entendo esse preconceito do seguro que a gente conhece, né? Que é um seguro de morte. O cara morreu, recebeu e ninguém recebe. Mas essa é uma das menores preocupações que eu tenho com todo o meu cliente. A maior preocupação que eu tenho com vocês aí, é o que eu chamo de morte financeira. Essa é muito grave. Você está vivo, perde capacidade de produção e de saúde, mas está queimando o seu patrimônio para tentar resgatar a sua saúde. Isso é muito perigoso, porque isso não só causa uma morte financeira, mas ele mata outros agentes, que são as pessoas que dependem de mim, parentes, e eu começo a transferir a obrigação para terceiros. Outros que jamais pensaram em cuidar de mim, eu vou ter que cuidar. Então, o meu trabalho é exatamente entregar a proteção em vida do meu cliente, tá? Pensando, por exemplo, desde de uma mudez incurável, de um acidente. Eu tenho que lembrar que o artista, o cantor, eles têm uma locomoção muito, muito alta. Tanto que, se a gente pegar a média desse ano no Brasil, a cada uma semana eu tenho um acidente com um artista de expressão dentro do Brasil. Por quê? Os ônibus estão locomovendo, ou via aérea também. É tudo muito rápido, é muito show, as pessoas ficam exaustas, elas fazem muito show, elas acabam o show, elas querem chegar em casa rápido, porque a gente cansa mesmo, eu viajo, eu pego o primeiro avião que eu posso, né?
A gente que é colega de avião, né? E eu pego uma média aí de, E exatamente. se tiver um helicóptero ali, se for possível, vamos nele. Vai nele e vai rápido. Então, eu falo até na minha própria profissão, né? Eu tenho uma média de deslocamento hoje de 4 até 8 voos por semana. E eu fico imaginando um artista que no mesmo dia ele pega ali 3 voos, né? Começa ali na parte da tarde numa cidade, depois tem que deslocar para outra. E não só voo, é van, é ônibus, exatamente, é carro. Exatamente. Né? E quanto mais deslocamento, maior o risco. E isso me preocupa muito, porque esse risco, nesse tipo de acidente, eu posso levar para 2 coisas. Ou falecimento físico mesmo, ou eu posso também criar a morte financeira, que é a perda da capacidade daquela pessoa não conseguir cantar mais. Por motivos de saúde também isso me preocupa muito. As doenças graves, nunca se teve tantas doenças graves em população jovem aqui no nosso país. E o problema é que a doença grave, ela acomete a pessoa, vai atrapalhar o desempenho vocal dela, se ela está na banda, vai atrapalhar a banda, se ela tem uma dupla, a dupla vai ficar ali a pé, né? vai perder aquele apoio, e essa estrutura ela começa a ruir. E a falta de uma programação financeira, isso é muito grave, porque se eu não tenho nenhum tipo de ativo que vai me dar dinheiro rápido, no menor espaço de tempo, de onde que eu vou tirar dinheiro? E aí o dinheiro que se junta é para alegria, né? Ninguém junta dinheiro para tristeza. Agora, o meu trabalho é entregar de ponta a ponta o dinheiro da alegria, sabendo colocar ali o dinheiro de forma inteligente, dinâmica, porque o que a gente tem mais hoje são pessoas querendo vender produto financeiro, O problema é, os vendedores de produto financeiro têm um grande problema ali nesse mercado, que é as interferências daquilo que comissionam mais. Então, nem sempre eu sou orientado para uma coisa de qualidade. O meu trabalho é fazer uma consultoria, ou seja, consultoria é dar opinião como você faz ao seu cliente. Olha, o caminho certo para que você tenha uma saúde vocal é fazendo os exercícios, fazendo isso. O meu objetivo é a mesma coisa, é levar o meu cliente para onde ele quer chegar, mas com um mundo de possibilidades ali. Agora, não adianta juntar dinheiro se eu não proteger a máquina que faz aquele dinheiro girar toda vez. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui cantores de sucesso, já com patrimônio, né? Que precisam proteger esse patrimônio, e aqueles cantores que estão começando agora, né? Que estão ali duro, estão ali segurando dinheiro e fazendo o início início ali da carreira. Que conselho você daria para o cantor que está começando agora? Olha, independente que estágio eles estejam, tá? Do que está iniciando a carreira agora ao que já tem a sua carreira consolidada, já está há bastante tempo no mercado, se protejam. Mas por onde ele pode começar? A primeira coisa é fazer uma boa apólice de seguro em vida, tá? Por que o seguro em vida? Porque ele exatamente vai proteger a máquina que faz o dinheiro girar, vai proteger do aparelho fonador dele, a saúde dele ou algum acontecimento, ponto. Porque a partir dali vai começar a entrar dinheiro. Entrando dinheiro, aí sim eu vou começar a distribuir a minha organização financeira, deixando um dinheiro de que eu possa pegar a qualquer momento para coisas inesperadas. Por exemplo, ele perdeu a voz ali naquela semana, corre para Janaína para recuperar, sei lá, desceu do palco, torceu o pé e vai ter que ficar uma semana de molho em casa, alguma coisa assim. Precisa ter dinheiro para curto prazo. Para médio prazo e longo prazo, a apólice de seguro ela vai cobrir muito bem, porque são coisas mais agravantes que vão impactar diretamente na vida financeira do cliente e no bolso da organização, da estrutura, do empresário, da banda, enfim, de todos que eu acompanho. Né? Eu tenho que lembrar que um cantor ele nunca vai sozinho, ele tem os músicos por trás, ele tem uma equipe por trás. E essa equipe sem trabalhar também começa a gerar um dispêndio financeiro muito grande. E aí eu posso perder meus talentos ali dentro de casa porque eu não estou gerando mais receita. E isso é muito grave. Então, à medida que a carreira vai evoluindo, que eu começo a ter um recebimento financeiro interessante, aí sim eu começo a me estruturar financeiramente. Para que eu possa, em um determinado momento da minha carreira, se acontece uma coisa inesperada ou não, que eu termine aí como vários nomes do nosso mercado nacional, né, que terminaram sempre, que são muito bem lembrados, mesmo depois que se vão, mas tem uma estrutura financeira robusta. Mas não se planta da noite para o dia. E esse é o mal do brasileiro. O que o brasileiro quer, na verdade? Ganhar dinheiro rápido, fácil, sem esforço. Não existe. É os mesmos com os cantores, artistas. Ninguém faz sucesso da noite para o dia, né? Mas é pior. Eu acho pior. Porque mesmo aqueles que ganham muito dinheiro
eles não têm essa consciência. Não. Eu vejo isso é muito frequente, né? A gente vai contar o milagre, mas do santo. Isso é muito frequente. Existem muitos cantores que ganharam dinheiro a vida inteira e hoje não têm plano de saúde. Eu vejo isso frequentemente. Isso é verdade. E cantores que ganham muito dinheiro e realmente não sabem o que fazer com esse dinheiro ou acham que sabem. Aí bota no primeiro banco, no primeiro coisa. Ou investimento errado. Investimento cai errado em promessas é o que mais financeiras. acontece. Exatamente. Né? E não quer dizer porque a pessoa está começando que ela precisa de mais e a que está no alto precisa de menos. Não. Quanto maior eu vou elevando o meu status de vida, maior pode ser o tombo. E esse tombo dói mais. Uma coisa eu caí de 1,5 m, a outra eu caí de 2,15 m de altura, né? Então, por isso que eu falo sempre, olha, para você que está começando ou para você que tem sua carreira estabilizada, procure um bom consultor. Isso é muito importante. Procure meios de garantir uma vida financeira com subsistência, que você possa... na vida nossa nós temos dois tipos de pessoas, as que vivem de juros e as que pagam juros. E as que pagam juros são as grandes, né, a grande maioria das pessoas aí no nosso país. Viver de juros é saber plantar muito bem. É uma forma cadenciada. Não se ganha dinheiro da noite para o dia. Não se faz sucesso, né, da noite para o dia. Se constrói uma carreira, né? Tanto que as carreiras que são impulsionadas de forma instantânea também acabam de forma instantânea porque faltou uma estruturação. E a mesma coisa vai para a vida financeira. Se você tem uma vida financeira que vai sendo construída aos poucos, vai chegar um momento que ela está muito bem resguardada. E hoje nós temos, tanto na parte financeira, produtos financeiros no mercado nosso, de forma legalizada, poxa, que tem rendimentos interessantes, que tem alocações interessantes. E tendo sim, na parte de estruturação de proteção de vida, esqueça aquele conceito de seguro de morte. Pagou lá, né? Geralmente é o gerente do banco que oferece aquele seguro ali, de favor ali, porque tem que bater uma meta, tem que empurrar alguma coisa ali. Pagou, acabou, e aí? O que acontece? Não, hoje nós temos apólices extremamente inteligentes. As apólices que operam no Brasil hoje, existem seguradoras aqui dentro do nosso país que conseguem garantir portfólios de caráter internacional. Ou seja, a mesma estrutura que eu monto para a Janaína, minha cliente, o meu cliente nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, ele tem a mesma estrutura. São produtos que estão focados em proteção de vida, na perda de saúde, na perda da sua locomoção, na perda de uma invalidez de um membro único, numa mudez de forma incurável, numa surdez de forma incurável por acidente. Eu tenho que lembrar que o meio que se vive também acaba... A perda da audição é uma coisa que acontece bastante. Frequentemente. E nós temos uma estrutura muito importante. E não só perda da audição, coisas que acontecem em decorrência da perda auditiva. Sim, as demências elas vêm geralmente acompanhadas por isso. Zumbido, né? Tem tanta coisa que acontece. Isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Então acho que agora o que a gente tem que pensar é assim, olhe para isso. E isso é o meu convite para vocês. Olhe para isso. Se você ficar nesse lugar de achar que não está muito longe de mim, eu não tenho dinheiro agora e é impossível, ou então, não, tá tudo bem, tá tudo certo, depois eu olho isso, talvez você nem chegue nesse lugar, ou talvez você perca o seu dinheiro e nem chegue nesse lugar de mais conforto. Então, o convite é, olhe para isso. Nós precisamos ter mais domínio dessa área, a gente precisa olhar para o que a gente está produzindo, para o que é nosso. Quantas pessoas nem sabem quanto gastam no mês, né? A gente às vezes, eu falo, dinheiro na mão é vendaval. Sim. A gente tem o dinheiro às vezes, quando a gente vê não tem mais dinheiro na carteira da gente, né? A gente tem que se planejar, tem que olhar para isso. Isso é uma coisa importante. Tem que saber fazer planilha, tem que saber se organizar mesmo. E os brasileiros não fazem isso e os cantores ainda menos, né? O cantor, ele trabalha com o princípio do prazer. E muitas vezes ele tem essa cultura. Então o convite aqui hoje é olhar para isso, em primeiro lugar, e depois se adequar isso à sua vida e ir crescendo junto com isso, né? A gente precisa ter uma atitude mais responsável da nossa vida em relação a gente, em relação às pessoas que a gente trabalha, em relação aos familiares, quem depende da gente, né? Não pode deixar a coisa acontecer. Então, no momento em que a gente se conscientiza disso, a gente se posiciona diferente e a gente também exige que as outras pessoas em volta da gente se posicionem diferente. Então não adianta também pensar um outro posicionamento do país se nós não nos posicionamos de uma forma diferente dentro da nossa casa, dentro da nossa vida e não aspiramos coisas diferentes. Então eu quero aqui falar desse livro, o Thiago acabou de lançar esse livro, o Checkmate, né? É um livro
Fala um pouquinho do livro pra gente. Bom, o livro foi lançado em março desse ano, né? Já está no terceiro lançamento. Eu fiz 2 lançamentos aqui, um em Belo Horizonte, outro em São Paulo e recentemente agora em Miami. Eu voltei onde eu era presidente representando aqui no Brasil a MDRT, que é a maior autarquia hoje da área financeira e da área securitária. Eu fiquei por 3 mandatos como presidente e acabou que o livro foi escolhido como uma das principais obras do mercado financeiro no mundo. E eu fui fazer o lançamento lá em Miami. E ele fala exatamente disso que você está falando, Janaína. Então, a necessidade de escrever o livro veio exatamente disso. Olha, no Brasil, até para morrer a gente paga imposto. Para transferir patrimônio a gente paga imposto. E eu tenho soluções inteligentes exatamente que vão evitar que eu deixe 10 anos de história da minha vida de graça para o governo. Eu posso exatamente me precaver com isso. E é exatamente o que você colocou aqui. Olha, seguro ele é para hoje. Investimento é para amanhã. E o seguro é uma das cartas mais bonitas de amor que a gente pode deixar para alguém. E do mercado financeiro, de tudo que eu estudo dentro desse mercado financeiro, é um dos instrumentos que é um instrumento mais altruísta que existe. Por quê? Ele consegue tangibilizar aquilo que o dinheiro não consegue tangibilizar. Quanto que custa os anos de carreira, de história, de batalha de um artista? Quanto tempo que ele demorou para chegar lá? Cada real ali tem um sacrifício, tem muita história. E você vai entregar isso a perder? Não. O seguro ele consegue mensurar em dinheiro quanto custa isso. E isso é o primeiro passo para que eu possa estar com as minhas reservas protegidas, com as minhas receitas protegidas, e o livro fala exatamente disso. Os processos de sucessão, né? Entregar algo a alguém. E eu falo muito da sucessão empresarial. Eu tenho que lembrar que o artista, como eu disse antes, você é uma empresa, né? Você é uma empresa, você que está começando vai ser uma empresa que está pequena hoje, mas vai ser gigante daqui a pouquinho, né? E como que eu vou suceder esse patrimônio a terceiros? Porque eu acumulo e eu tenho que passar. Qual é a maneira mais inteligente? E se a pessoa que está à frente daquele negócio, ela falece? No Brasil hoje, 75% das empresas no Brasil, independente que área, tá? Elas falecem, elas quebram em menos de 5 anos por conta de uma falta de preparo financeiro e preparo de estrutura para a sucessão daquele gestor de patrimônio. Isso é muito grave. Se a gente pegar nos Estados Unidos, o ciclotime médio são 10 anos. Então é muito tempo. E a falta disso está exatamente nesse âmbito que o brasileiro tem de viver o agora e esquecer das coisas ruins que podem acontecer. E esse é o meu trabalho. Eu falo para o meu cliente, pense nas coisas boas, porque eu vou te entregar do ponto A até o ponto B, mas eu vou pensar em todos os pormenores ou nos efeitos maiores que podem causar na sua vida. E não é obrigação de nenhum brasileiro saber a fundo, né, a vida financeira, né? A Janaína é um excelente exemplo. Olha, hoje ela está podendo dar aula, tá? Na área financeira. E a gente conversou isso há muito tempo atrás. Falei assim, olha, você vai ver que como é fácil, é questão de hábito, né? E os bons hábitos nos levam a boas coisas na vida. E o livro fala exatamente disso, da questão de suceder patrimônio, de entregar algo a alguém, e está entrando agora, já nessa semana agora, eu recebi o comunicado, está entrando no best-seller. Então isso é muito legal, porque ele é 100% independente, né? Não tem livraria, só tem através do meu site, ou pelas minhas palestras, ou pelas minhas consultorias. Exatamente. E é muito legal isso, ver que existe uma demanda muito grande de mercado, e isso é uma realidade não só para quem é grande, é para o pequeno, para o médio e para o grande. E estende para você, artista, para você, cantor. O pequeno, para o médio e para o grande. Programe-se agora para não sofrer depois. Então tá. Então um beijo. Eu trouxe isso para vocês porque eu acho que isso é uma realidade todos os dias no meu consultório. Eu vejo que poderia ter sido feito diferente, que a gente não tem o que fazer, né? Os cantores têm situações muito difíceis. Eu trouxe com todo carinho para vocês. Pensem nisso, e o convite é: olhe para o que você se esforça tanto para produzir. O que você está fazendo com isso? Um beijo. Até mais.